Primeiramente, meu nome é Lucas. Este vídeo é a apresentação de como foi desenvolvido o projeto da semana 5 da disciplina de LB9 SCADA, Sistemas Supervisórios. Bem, aqui a gente consegue visualizar o que foi mostrado pelo professor, um esquema do que foi proposto, né? Então o intuito é fazer um misturador de tintas. Então a gente tem B1 e aqui também teria o V1, que é a bomba e a válvula referente à tubulação 1. Aqui seria B2 e V2, referente à tubulação 2. Aqui entraria uma certa quantidade de tinta até o sensor de nível baixo. Depois ele esperaria 2 segundos e por B2 aqui, na tubulação 2, entraria mais uma quantidade de tinta até alcançar o sensor de nível alto. Depois ele ia desligar B2 e ligar o motor por 45 segundos. Depois de misturar as tintas, ele desliga o motor e vai drenar toda a tinta. No nosso simulador, no Factorio, o nosso tanque possui apenas uma entrada da tubulação. Então, ambas as tintas iriam entrar pela mesma tubulação, respeitando apenas o tempo de 2 segundos. Nesse vídeo eu não vou me ater muito a como foi desenvolvida a máquina de estado e a programação, já que o intuito é o sistema supervisório, a fim de tornar o vídeo mais rápido. Bem, aqui no Factorio, como foi dito, a gente pode visualizar o tanque aqui. A gente consegue ver que ele possui apenas uma válvula de entrada. Aqui a gente consegue ver todas as tags, né, referentes aos componentes do simulador. Aqui também a gente consegue ver que o nível máximo do tanque é 300 e que ele mede em centímetros. Aqui, no entanto, o nível, a variável nível aqui, ela é enviada de 0 a 10, então depois eu vou mostrar como foi feita a conversão em CLP, na programação. Bem, aqui a gente tem todas as variáveis, como foi dito, né, as tags. E agora a gente vai para o CodeSys para verificar como foi feita a programação. Bem, aqui no CodeSys, basicamente, a gente tem a programação em Ladder, onde é feito o sistema detecta se está ligado, desligado ou em pausa. Então aqui a gente tem se o sistema é automático e o botão de ligar é pressionado tanto virtual quanto aqui, ele vai ligar o sistema. Aqui se o botão de desligar tanto virtual quanto o da planta é pressionado, ele vai desligar o sistema. Aqui o BP, tanto virtual também como o outro, ele vai pausar o sistema. Aqui se está em automático V1 ou V2 vai mover um número 10 para VE, que é a válvula de entrada do Factorio. Aqui, se V3 ativado, ele vai mover 10 para a válvula de saída. Bem, aqui na nossa máquina de estados, desculpa, a máquina de estados não, aqui na programação via Graph7, a gente tem uma apresentação bem similar à máquina de estados. Então aqui basicamente eu criei várias ações, uma para cada estado, a fim de facilitar o botão de pause, né? Isso eu vou mostrar mais para frente. Bem, aqui no E0, basicamente todas as variáveis são levadas a zero. Aqui, se STV, então se o tanque está vazio, ele vem para E1. Se ele não está vazio, ele vai para E7. E7 aqui foi o estado que eu fiz, que ele vai ativar V3 e drenar todo o líquido do tanque. E vai ativar B3 também, que é a válvula de drenagem. Bem, aqui, se ele está em automático e o botão de ligar virtual ou o botão de ligar da planta é pressionado, ele vai iniciar o ciclo, né? Então ele vem para E2, ele vai começar a inserir a tinta da tubulação 1. Se o sensor de nível é baixo, aqui em E2 eu faço uma condição, a gente pode mostrar aqui no estado 2. Eu verifico aqui, primeiramente eu faço nível vezes 30, então nível é igual ao sensor de nível vezes 30. Se o meu nível é maior que 150, eu defini que o nível baixo é metade do tanque, eu vou fazer que o sensor de nível baixo é igual a 1 e a válvula de entrada é igual a 10. Se o sensor de nível baixo é igual a 1, ele pula para E3. Se o usuário pressiona o sistema desligado, ele vai para E7, vai drenar todo o líquido. Se ele pressiona o sistema pausado, ou o botão de pause, ele vem para o estado pause. No estado pause, basicamente, ele vai desligar tudo. Então, ele vai desligar tudo o que estava acontecendo. No entanto, se ele estava, por exemplo, em E2, se a gente entrar aqui no estado E2, a gente vê que a primeira coisa que é feita, ele define a variável e igual a 2. Então aqui no meu Graph7, eu consigo aqui depois, se o sistema está ligado, ou seja, se o usuário pressionou novamente o botão BL, tanto virtual quanto da planta, ele verifica se é igual a 2, igual a 3, igual a 4, assim por diante,
e volta para o estado que ele parou. Então, se aqui o usuário pressiona o botão de pausa, ele vem para pause. Depois, se o usuário pressiona o botão de ligar, ele volta para onde ele parou. E isso acontece, existe essa condição em todos os estados. Bem, aqui ele vai ficar durante 2 segundos, depois ele vai inserir tinta pela tubulação 2. Aí chegou no nível alto, ele vem para o E5, simplesmente ele vai desligar o que estava acontecendo e ligar o motor. No E6, ele vai ficar 2 segundos até ligar o motor. Bem, aqui depois o motor vai ficar 45 segundos, eu vou mudar esse tempo aqui para tornar a simulação mais dinâmica. Vou colocar 10 segundos. Lembrando que aqui também ele pode pressionar, sistema pausado. Aqui em E7 ele vai ativar V3, como foi mostrado aqui. Se ele ativa V3, ele vai mover 10 e vai drenar todo o líquido do tanque. E essa foi a programação. Bem, aqui no nosso sistema supervisório, basicamente, eu possuo 3 indicadores: sistema desligado, sistema pausado, sistema ligado. Eu possuo uma chave de 3 posições, que ele vai ter sistema automático, manual e desligado. No CodeSys eu esqueci de mostrar, mas existe um método que vai verificar uma variável daqui. Ele vai verificar qual é a variável. Por exemplo, aqui ele vai enviar 0, 1 ou 2, então no CodeSys eu consigo verificar isso e saber se o sistema está desligado ou qual é o estado do sistema na chave. Aqui eu consigo ligar o sistema e pausar o sistema, BLBP. Aqui, se o sistema está em manual, eu consigo testar individualmente a válvula 1, B1, o motor, a válvula 2 e assim por diante. Aqui eu possuo uma caixa de texto que vai mostrar o nível do tanque. Bem, aqui no tanque eu possuo aqui esse indicador verde, é o sensor de nível baixo, o vermelho indicador de nível alto. Aqui o azul é o indicador de tanque vazio. E agora a gente vai partir para a simulação. Bom, então aqui com o supervisor aberto, a gente pode ver que o Factor já está rodando. Então a gente vê que aqui ele está em automático, a chave seletora. Eu vou pressionar o botão de ligar. A gente pode ver que o SL foi ativado, B1 e V1 estão ativados, verdinho, o resto está tudo vermelho. A gente vê que o sensor de tanque vazio deixou de ficar colorido, o tanque está aumentando, a gente consegue verificar o nível do tanque, tanto no supervisório quanto aqui também no simulador, que a gente consegue verificar. A gente vê que BL está ativado, aqui a gente também tem um sensor de tanque vazio, sensor de nível baixo, sensor de nível alto. Quando ele chegar em 150, metade do tanque, o sensor de nível baixo vai ativar e permanece ativado até que o sensor enquanto o líquido está aqui, né? Bem, agora a gente pode ver 130. Aqui a gente consegue, 150, agora ele ativou, sensor de nível baixo. Ele espera 2 segundos e mudou aqui. A gente pode ver que agora ele está entrando por V2, aqui no supervisório, no tanque 2. A gente consegue verificar que o nível do tanque continua aumentando, né? Quando ele chegar em 300, que é o nível máximo, ele vai mostrar sensor de nível alto. Aí ele vai esperar mais um tempinho, ligar o motor. Ele deveria deixar o motor ligado por 45 segundos, mas eu mudei para 10 segundos para agilizar a simulação. Então aqui a gente pode ficar observando. Bem, 295. 300, ele desligou os dois motores, ativou o motor, ele vai ficar ativado por 10 segundos. Aqui ele está misturando as duas tintas, né? Bem, agora ele desliga o motor e vai drenar todo o líquido do tanque. Esse é o único processo que eu não consigo pausar. Se ele começa a drenar o tanque, eu não coloquei essa opção para o usuário conseguir pausar esse processo. Então se eu apertar o BP aqui, ele vai ativar o sistema pausado, mas ele não acontece nada. Bom, pausei meu vídeo rapidamente para o tanque esvaziar aqui. Agora a gente pode ver que ele está terminando de drenar o líquido do tanque. Quando ele drenar todo o líquido, ele vai ativar o sensor de tanque vazio. E isso vai possibilitar que o usuário comece o processo novamente. Então aqui a gente pode ver quando ele zerar aqui.
Então ele zerou, ativou o sensor de tanque vazio, desligou a válvula de drenagem. Se o usuário coloca em desligar, ele vai tentar drenar o tanque novamente. Se eu coloco em manual, eu consigo ativar manualmente V1, M1, B2, B2, B3 e B3. Como não existe no simulador, a gente não está conseguindo visualizar essa ativação. Se eu estou em automático e vou ligar o sistema, ele vai começar novamente. Então a gente pode ver que ele começou novamente, sensor de nível tanque vazio deixa de coisar. Se eu pressiono o botão de pause, ele vai pausar o sistema, vai parar de entrar água. Se eu pressiono o BL novamente, ele volta de onde parou. Então ele vai ativar B1 novamente e começar o processo de onde ele parou. Bem, este foi o vídeo, muito obrigado pela atenção.